Fala galerinha, eu sou o professor Fábio Dias e eu estou aqui hoje para trabalhar com vocês os números naturais. Convido você a participar nas aulas com a gente aí. Caso seja possível, deixe seu salve, seu comentário, as suas dúvidas. E eu vou estar trabalhando a matemática por completo. Vamos começar do princípio mais básico e assim sucessivamente a gente vai evoluindo nos nossos estudos. Vai ter momentos para a gente descontrair, para a gente trocar aquela ideia, aí fica os comentários para você, deixar o seu salve, a sua conversa, a sua dúvida, e momentos que a gente vai se dedicar completamente ao estudo posterior, a matemática mais avançada. De início a gente vai começar pelos números naturais, porque a matemática avançada ela depende dos números naturais, e para aquele que não tem o conhecimento básico, eu estou aqui com vocês com os números naturais, tranquilo? E eu convido você a colar com a gente nessa aula. É nóis! A definição de números naturais. Os números naturais, aqui eu tenho uma definição por escrito para você, caso tenha uma dúvida, mas eu vou te falar o que é a definição de números naturais. Os números naturais são aqueles números positivos, lembrando que o positivo é tudo aquilo que você tem, vamos dizer assim, e ele vai simbolizar da seguinte forma, tá vendo? O número natural ele segue essa lógica numérica aqui, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, infinitamente. Todos os números naturais, eles são positivos, positivo é aquilo que você tem e são infinitos, beleza? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, você deixa aqui no comentário que eu vou te auxiliar nessa dúvida. Os números naturais, como a gente já conhece que os números naturais são 0, 1, 2, 3, tal, infinito, ele tem a sua representação na matemática. A representação dos números naturais na matemática é pela letra N. Então, toda vez que você vê alguma coisa relacionada à matemática, a letra N, você logo tem que lembrar e associar aos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitamente. São os números naturais. Então, falou de números naturais, representação simbólica, letra N. Tranquilo? Vai ter um caso especial nos números naturais. Se você percebe aqui na sequência numérica de 0 a S9 e os 3 pontinhos que são infinitos, vai ter um caso que o 0 ele não vai participar desse conjunto. Quando o 0 não for participar desse conjunto, e em todos os conjuntos relacionados à matemática, vai ter um asterístico em cima da letra do conjunto. No caso, como nós estamos olhando para números naturais, o asterístico está sobre a letra N. Quando apresentar esse asterístico, o 0 não participa do conjunto dos números naturais. Recapitulando tudo isso aqui. Letra N, números naturais, começam com 0. Letra N com asterístico, números naturais que não tem o 0 e começa com o número 1. Beleza? Lembrando que os números naturais são infinitos. Os números naturais, eles são separados de duas formas. Eu vou ter os números naturais pares, que segue essa sequência numérica, lembrando também que os pares são infinitos. Os pares que eu tenho aqui é o 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Se você percebe, você está indo de 2 em 2. Tranquilo? Então, começando no primeiro par, que é o 0, de 2 em 2, dá toda a sequência de números pares. E também tenho os números ímpares, que ao invés de começar com o número 0, eu começo com o número 1 e também faço a mesma sequência de 2 em 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e assim infinitamente.
Então, lembrando que se eu tenho números naturais, eu tenho números pares e também tenho números ímpares, ok? Pode acontecer também aquele caso que o número, por ser número natural par, ele vai ter representação do asterisco. Aí você tem que lembrar o seguinte: se o número tem representação com asterisco, eu não tenho zero. Se eu quero começar com os pares, qual que é o primeiro par que eu tenho? 2, ok? Lembrando, voltando, recapitulando aqui, que os números naturais são infinitos, beleza? E tem um caso também que pode acontecer nos números naturais. Eu posso ter o sucessor, é aquele que vem depois, e também posso ter o antecessor, que é aquele que vem antes. O único que não tem antecessor é o número 0, ok? Então, assim, um exemplo. Um antecessor de 1, eu estou olhando para o número 1, beleza? Número 1. Qual é o antecessor dele? Qual que é aquele que vem antes dele, se eu seguir a sequência numérica? É o 0. Lembra dos números naturais? 0, 1, 2, 3. Se eu estou olhando para o número 1, o que vem antes do número 1 é o 0. Logo, o antecessor do número 1 é o 0. E se eu também olho para o número 1, qual que é o sucessor do número 1? É o 2. Por quê? Se eu tenho 0, 1, 2, 3, se eu olho para o número 1, o sucessor, aquele que vem depois, é o número 2. E assim eu vou seguindo a regra. O antecessor de 2 é o número 1. Logo, o sucessor do número 2 é o 3. Qual é o antecessor do número 3? Aquele que vem antes do número 3 é o número 2. Qual que vem depois do número 3? É o número 4. E assim vai, sucessivamente, seguindo a regra. Antecessor, aquele que vem antes. Sucessor, aquele que vem depois. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí no seu comentário, ok? Cada número, lembrando que cada número ele tem o seu sucessor e o antecessor. O único que não tem antecessor, vamos recapitular, voltar, é o número 0. Por quê? Os números naturais só começam no 0. Isso eu falando de números naturais, beleza? Da mesma forma, ó, o número 1 é igual ao anterior. Um exemplo. Se eu tenho o número 0, qual que é o sucessor do 0? O número 1. Por quê? Eu peguei o 0 e somei mais 1, que deu o sucessor. Ó, vamos pensar no número 1. Qual que é o sucessor do número 1? É o 2. Por quê? Eu peguei o número 1 e somei mais 1. Então segue a regra. Todo número que você quer o sucessor, você vai pegar e somar mais 1. Um exemplo. Eu tenho o número 8. Qual o sucessor do número 8? Vamos somar mais 1. 8 mais 1, 9. Então, o sucessor do número 8 é o 9. E assim vai seguindo a regra. Tá vendo? Número 0, sucessor, número 1. Por quê? 0 mais 1, 1. Número 1, sucessor, número 2. Por quê? 1 mais 1, 2. Número 3. Qual que é o sucessor? Número 4. Por quê? 3 mais 1, 4. Isso vai seguir a regra para todos os números. Se você quer o sucessor, você soma mais 1. Se você quer o antecessor, você tira 1. Um exemplo. Eu quero o antecessor do número 40. Então, pegamos o 40. 40 menos 1 dá quanto? 39. Então, o antecessor do número 40 é o número 39. Ok? Tudo isso segue uma história. Então, vamos falar um pouco da história dos números naturais. Vamos pensar lá no passado, na antiguidade lá. Aquele pastorzinho de ovelha, aquele tanto de ovelha. E como ele fazia essa contagem? Os números naturais surgiram da seguinte forma, uma dificuldade que apresentou para eles em algum momento, e eles criaram um método ali
para solucionar essa dificuldade. A matemática é relacionada a isso. A matemática ela foi desenvolvida através de dificuldades que as pessoas foram tendo. E com isso foi gerando toda essa matemática. Então a matemática ela está presente no dia a dia nosso. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você faz está relacionado à matemática. É o caso do nosso pastorzinho de ovelhas. Ele tinha necessidade de ver a quantidade de objetos que ele tinha, ovelhas, que seja aquilo que ele tinha. O que ele fez? O método que ele criou foi representar cada ovelhinha dele com pedras. Então, exemplo, ele tinha um punhado de ovelha lá. Então, ele ia fazendo uma separação. Passava uma ovelha, ele tirava uma pedrinha. Passava outra ovelha, ele tirava outra pedrinha. Passava outra ovelha, ele tirava outra pedrinha. No final das contas, ele tinha um punhado de pedrinha. E aquilo era a sua representação. Isso foi gerando a contagem. Lógico, isso é uma forma básica, beleza? E também surgiu lá no Egito. Da mesma forma que teve os pastores tiveram esse entendimento de contagem, com isso foi aperfeiçoando. Os egípcios também criou um sistema de símbolos. E se você observar aqui, né, o símbolo Egito, ele segue essa seguinte lógica. Por exemplo, esse bastão aqui, esse símbolo, primeiro símbolo que está aqui, ele se representa um bastão, então é o número 1. Essa curvinha é chamada de calcanhar, representa 10. Então, conforme eles foram desenvolvendo esses símbolos, eles também foram criando um método para fazer essas contagens. Então, os números naturais surgiram disso, de dificuldades. E o homem, por ser um ser intelectual, ele tende sempre a desenvolver o seu pensamento crítico, um pensamento que vai a mais, beleza? Então fica assim a aulinha de números naturais para você. Caso seja possível, deixa aí o seu comentário, deixa a sua dúvida, que eu vou buscar cada vez mais auxiliar a você nessas aulas, tranquilo? No começo vai ser assim, vai ser dificuldade, vai ser bem complicado, mas cada vez eu vou tentar aperfeiçoar aí para ajudar aquele que está com dificuldade. Muito obrigado a você pela sua presença. Eu conto com você nas outras aulas. Hoje nós conhecemos os números naturais positivos. Fica na paz aí, que é o professor Fábio, deixando para você um salve. É nóis, falou, fui!